O seu prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus uma canção nova, uma canção nova. Manifestai os seus prodígios entre os povos. O anjo pôde dizer a ela, ave, cheia de graça. E esse cheia de graça, para nós no português é assim, mas na língua de origem é um nome só. É como chamar alguém de eleito, de bem-aventurado, de bendito, de preferido. Chamar alguém de amado é um particípio, amado. No grego, kekaritomene. Foi assim que o anjo pôde chamar a Maria. E esse kekaritomene quer dizer a totalmente, a plenamente cheia da graça de Deus. E esse graça de Deus é Deus inteiro com tudo aquilo que Deus é, no seu poder, na sua ternura, na sua majestade, mas também na sua misericórdia, no seu amor. O anjo a chamou com um nome, e quando a Bíblia chama alguém com um nome, é porque está indicando a essência. Foi o que Jesus fez com muitos, entre eles Simão. Simão, que queria dizer caniço. Esse raminho que era jogado para baixo e para cima. E disse, tu és pedra. Até agora você era Simão, e seu nome era Simão, caniço. Agora tu és pedra. Pena que no português não exista o nome de pessoa pedra. Mas poderia ter. Assim como existe Pedro. Tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Naquele dia, o anjo pôde chamar Maria assim. Kekaritomene, ave cheia de graça. Salve, cheia de graça, plena de graça. Porque aquilo que foi anunciado lá no comecinho do Gênesis estava acontecendo. E nós vimos o que Deus falou no começo do Gênesis. Logo depois, infelizmente, do pecado, o Senhor se volta para a serpente e diz, porém, inimizade. E essa palavra também na origem é muito mais forte do que inimizade. Eu porei luta, eu porei guerra. E ainda quer dizer não apenas uma luta ou uma guerra, não, mas a palavra quer dizer uma contínua guerra, uma contínua batalha, uma contínua luta entre ti, serpente, e a mulher. E que mulher é esta? Esta, a Kekaritomene, a cheia de graça. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, serpente. Porque, infelizmente, por aquilo que fizeste, por teres enganado o gênero humano em Adão e em Eva, terás uma descendência que eu, o Senhor, não quereria. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Descendência dela que, em primeiro lugar, é Jesus, como o anjo disse. Tu és cheia de graça, porque a sombra do Altíssimo virá sobre ti, e ela te cobrirá. E darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. E Jesus, você sabe que quer dizer Deus salva. Também aí é um outro nome. Em português a gente diz Deus salva, mas é um nome só. Jesus e Yeshua.
Porque na verdade Ele é o Deus salva, o Deus que salva, o Deus que vive salvando, o Deus cuja natureza é salvar. Então darás à luz um filho a quem porás o nome, e o nome diz a essência, porás o nome de Jesus. Ele será grande, ele será filho do Altíssimo. E como ela não podia compreender aquilo, o anjo acabou dizendo, porque para Deus, Maria, nada é impossível. Então ela se rende. Ela se rende e diz: eis aqui a escrava do Senhor. Meus irmãos, depois de 2000 anos de cristianismo, para nós isso parece uma coisa simples. Mas não, imagine aquela jovem menina ainda, pela idade que ela tinha. Graças a Deus pela formação que ela recebeu de seus pais e pelo fato de o Senhor a ter concebido imaculada, livre daquilo que a serpente fez ao gênero humano. Por isso que ela é que caritomene, totalmente cheia de graça. Nunca houve mancha nela. Ela é imaculada. Macular, você sabe o que é? Mancha. Imaculada quer dizer sem nenhuma mancha. Por causa disso, por ela ser imaculada, é que ela pôde ser esta porta. E na hora que ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, era uma entrega total. Na verdade, ela não compreendia a profundidade, a dimensão de tudo isso. Era demais para ela. Ela também esperava um Salvador, como todos esperavam. Como ela aprendeu de seus pais, como ela aprendeu na sinagoga, como ela aprendeu da Bíblia, ela guardava um Salvador que viesse dar a grande vitória sobre tudo. Mas ela nunca poderia imaginar que esse Salvador nascesse de alguém como ela. O que eles pensavam é que alguma mulher seria bisavó, aliás, tataravó, bisavó, avó. Mas ela, aquela menina, ver o anjo dizendo que ela seria a mãe do Salvador tão esperado. Era grande demais para ela. Ela esperava que fosse uma mulher extraordinária. Que todos conhecessem, todos venerassem, todos aplaudissem, que viesse ser a mãe do Messias, do Salvador, do esperado, do Cristo. E era justamente ela. Como podia ser isso? Como podia acontecer isto? Na pequenez dela, na insignificância dela. E a resposta que o anjo lhe deu foi: porque para Deus nada é impossível. E com isso tudo, Deus estava querendo provar com fatos que as grandes coisas dele, ele faz do pequeno. Não é do grande. Não é do majestoso, não é do poderoso, mas do pequeno. Aquele que, como nós cantamos, o que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Não somente saiba que é pequeno e é humilde, que é insignificante, mas assuma e ame. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você isto. Primeiro, saber que é pequeno, que é humilde. E assumir e amar. Porque para nós, infelizmente, autossuficientes, soberbos, orgulhosos, é muito duro aceitar a própria pequenez. Assumir a
a própria humildade, a própria insignificância, mas além disso, amar. Amar. E o que agrada a Deus, o que agrada, e o que, portanto, abre portas para Deus agir livremente. Primeiro é ser pequeno e humilde. Segundo, assumir ser pequeno e humilde. E terceiro, amar. Acho que vale a pena até cantar, hein? O que agrada a Deus, em minha pequena alma, é que eu ame a minha pequenez. Vamos lá? Da Deus. Vai comigo, especialmente as mulheres. Em minha pequena. É isso que agrada a Deus, meu irmão. É isso que agrada a Deus, minha irmã. Ele volta os seus olhos para os pequenos, para os pobres, para os humildes, para aqueles que são, mas aceitam ser. É pequeno, é humilde, é pobre, mas aceita ser. Assume-se. E ama-se. É isso que Deus quer, isso que agrada a Deus. Cante. Só um fundinho. Veja o que agrada a Deus. E o que abre portas para Deus. O que dá horizontes. O que dá liberdade para Deus agir. É isto. Primeiro, ser pequeno e pobre. Humilde, ser. E segundo, aceitar que é. Aceitar que é. Depois de compreender, aceitar que é. Assumir que eu sou pequeno, que eu sou pobre, que eu sou insignificante, que eu sou uma poeirinha. Só que Deus voltou seus olhos para mim. Claro, eu não estou aqui pregando ter dó de si. Não, é bem ao contrário. Eu sou insignificante. Mas o Senhor pôs os olhos em mim, o Senhor fez em mim maravilhas. Mas eu sou pequeno. E se o Senhor pôs os olhos em mim, disse Maria, e é o que cada um de nós pode e precisa dizer. Se o Senhor pôs os olhos em mim, é porque eu sou pequeno. Não porque eu sou grande. É porque eu sou pobre. Não porque eu sou rico, majestoso, poderoso. É porque eu sou humilde. E sendo, primeiro, guarde bem isso, eu aceito. E aceitando, segundo, eu assumo. E aceitando e assumindo que eu sou pequeno, pobre, insignificante. Eu amo ser. Eu amo ser. Maria amava ser pequena. Ela nunca quereria ser grande. Justamente por isso, o Senhor pôs nela os seus olhos. E o Senhor fez nela maravilhas. Santo é o seu nome, e por isso todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Sim, porque o Senhor pôs em mim maravilhas. Santo é o seu nome, a glória é a Ele, mas a mim é aquilo de sempre. O que agrada a Deus em minha pequena alma é a minha pequenez e a minha pobreza. Cante com Maria. É que eu ame, depois de saber que eu sou
depois de saber, depois de aceitar, assumir, e por isso amar a minha pobreza, sim, o que agrada a Deus. A minha pequena alma, sim, a minha pequena insignificância, é que eu amo. Depois de ser, depois de aceitar profundamente, depois de assumir, também amar. Daí você pode abrir os braços e cantar: criança cega, tenho em sua misericórdia dele, porque ele olhou para a pobreza da sua serva e ele fez em mim maravilhas. Por isso as gerações me chamarão bem-aventurada. Sim, só por isso. Que tenho em sua misericórdia. Meus irmãos, daí as grandes datas que nós vivemos hoje. O que era João 23? Claro, ele foi padre, um padre até bem gordo, bonachão. Como o filme dele mostra, quis ser sempre simplesmente um pároco de aldeia, um pároco de cidade do interior, daqueles párocos que ficaram ali na frente da igreja, no jardim da igreja, no meio das crianças, cumprimentando a todo mundo, abençoando a todos, vivendo uma vida de simplicidade. Era isso que ele queria. Porque ele sabia que ele era pequeno. Sabia que era ser pequeno. Ele havia aceitado e assumido ser pequeno, ser humilde. E amava ser pequeno. E por isso Deus pôs os olhos naquele menino Ângelo Roncalli. Porque ele ainda continuava sendo simples, humilde. O Senhor pôs os olhos nele e o fez bispo. E a igreja deu o seu jeito tão simples, tão bonachão, até por ser gorduchão, mas de uma grande sabedoria por causa da sua simplicidade, da sua humildade, e o fez diplomata. Portanto, sendo representante do Papa em vários lugares, ele foi núncio. E pelo trabalho maravilhoso que Deus fez através dele, por causa dessa simplicidade, dessa pobreza, ele nunca deixou de ser assim, embora fazendo trabalhos diplomáticos de grandíssima importância para a igreja, ele ainda se via como o pároco de cidade do interior, ali na pracinha, no meio das crianças. O Senhor pôs os olhos nele, ele foi feito cardeal. E feito cardeal, foi para o conclave, para eleger um outro Papa depois de Pio XII, o grande Pio XII. E o primeiro a ficar surpreendido e admirado quando os votos começaram a cair e cair sobre ele, porque havia grandes cardeais, e havia até alguns que queriam que os grandes cardeais do passado continuassem agora, e um deles fosse Papa, enquanto outros que traziam anseio de um povo pobre, de um povo que precisava de justiça, enquanto havia vários cardeais que percebiam que a igreja precisava progredir e mudar em muita coisa. Uns escolhiam um, outros escolhiam outro, e no meio desses dois grupos, de repente surge o nome do cardeal Ângelo Roncalli, e cada vez mais votos para Ângelo Roncalli, e quando ele consegue a maioria absoluta, que é 75% dos votos, ele é o primeiro a ficar surpreso. Mas ele não podia dizer não. Como Maria, ele teve que dizer sim. Eis aqui o servo. Eu queria ser um pároco de cidade do interior. Hoje vocês, cardeais, representando a Deus, escolhem como Papa. Que posso dizer eu? Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim
segundo a sua vontade. E você sabe que beleza Deus fez, que maravilhas Deus fez na vida daquele que o povo todo chamou o Papa Bom, João 23. E justamente porque ele era tudo isso, porque ele era e sabia que era pequeno, pobre, humilde, porque ele aceitou e por isso assumiu, e porque ele amou a sua pobreza, o Espírito Santo teve cancha para inspirar a ele, naquela hora, fazer um concílio. Os próprios cardeais que o elegeram acharam uma loucura. Mas João 23 sabia que era uma inspiração de Deus. Ele, o pobre, agora João 23, mas pobre, que só julgava ter qualidade para ser um pároco de cidade do interior. Ter uma ideia dessas não era dele, era do Espírito Santo. E o concílio acontece, e porque realmente foi um concílio maravilhoso e difícil. Foi a grande guinada que a igreja deu. Ele ofereceu a sua vida pelo concílio. E justamente durante o concílio se manifesta o câncer. E rapidamente, João 23 morre. Durante o próprio concílio é preciso fazer um conclave, eleger outro Papa, e é eleito Paulo VI, a quem João 23 escolheu como cardeal. E ele leva o concílio até o final. E meus irmãos, no dia de hoje, 40 anos atrás, encerrava-se o concílio Vaticano II, que mudou a história não só da igreja, mudou a história do mundo. Todos nós somos fruto disso. Porque este João 23, vendo a importância do concílio, ele fez uma oração. Como um menino faz uma oração, e pediu que a igreja inteira rezasse. Mas rezasse de que jeito? Pedindo que Deus mandasse o Espírito Santo, como que num novo Pentecostes. E Deus fez o concílio, e Deus atendeu o pedido de João 23 e da igreja inteira, e mandou este novo Pentecostes. Todos nós, o que nós somos, e renovação carismática, as novas comunidades e tantas outras realidades na igreja hoje são resultado desse novo sopro do Espírito que começou naquela pessoa simples, pobre, que aceitou, que assumiu e que amou a sua pobreza. Você está entendendo qual é o segredo de Deus? Como é que Deus pode fazer coisas grandiosas? É só em alguém que é, e porque é pobre, porque é pequeno, porque é insignificante, aceita, assume e ama. E daí aconteceu a maravilha, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja começou a perceber a necessidade da evangelização, sim, porque havia milhares, milhões de batizados, mas infelizmente muitíssimos deles não evangelizados. E Paulo VI percebe que era preciso um sínodo na igreja, não mais um concílio, e reuniu, portanto, bispos e cardeais do mundo inteiro para esse sínodo sobre a evangelização. E o sínodo foi tão lindo, tão importante e tão difícil, e os resultados ali eram de tal importância e de tal gravidade que os cardeais e bispos que encerraram aquele sínodo não tiveram coragem de fazer um documento e pediram a Paulo VI que fizesse. E Paulo VI, também simples e humilde, aceitou e fez um documento que se chamou Evangelii Nunciandi, a necessidade urgente de anunciar o Evangelho nos tempos de hoje. Foi um grande trabalho. Foi o último documento de Paulo VI, o último, que encerrou o seu pontificado. E justamente no dia 8 de dezembro de 75, portanto 30 anos atrás,
que ele, depois de encerrado tudo, assinou esse documento, que realmente também transformou a situação da igreja pela evangelização. E que bonito. O costume da igreja é assim: o Papa assina, e mal assina um documento, ele manda as primeiras cópias para os bispos. Porque ele é bispo de Roma com os outros bispos, e manda para eles. E Dom Antônio aqui, na pobre diocese de Lorena, digo pobre nesse sentido, somos pequenininhos, recebeu também esse documento, e já começou a ler, já começou a se interessar, já começou a rabiscar. E quando chegou no dia 21 de dezembro, portanto veja, no dia 8 o Papa assinou, no dia 21 ele foi publicado, esse documento foi publicado no Observatório Romano. O Observatório Romano é o jornal da igreja. Para você entender, é como se fosse o diário oficial. Para um documento da igreja entrar em vigor, não basta ser assinado. Ele tem que ser assinado e tem que ser publicado no diário oficial, que se chama Observatório Romano. Tem que ser publicado ali. E justamente no dia 21 de dezembro foi publicado no Observatório Romano, no Diário Oficial da Igreja. Nenhuma coincidência, na verdade. 8 de dezembro o Papa assinar, 21 de dezembro ele ser colocado no Diário Oficial da Igreja. E uns dias depois, no comecinho do mês de janeiro, Dom Antônio me chama no escritório dele, e com o documento na mão, todo rabiscado, ele me disse: Padre Jonas, até muita gente estranha essa expressão, porque todo o documento da igreja é sério, mas o que Dom Antônio quis dizer é isso, Padre Jonas, esse documento da igreja é muito sério, nós temos que colocá-lo em ação. Como o senhor trabalha com jovens, comece com os jovens, porque com jovens é mais fácil. E eu estava ouvindo Dom Antônio, e já vendo nas palavras dele inspiração. Mas só que Dom Antônio não parou aí. Dom Antônio pegou o livro dele, que já estava marcado, e bem marcado, ele sabia a página onde ele devia ir, e pegou justamente no final do número 44, como está aqui, e leu para mim: verifica-se que as condições do mundo atual tornam cada vez mais urgente o ensino catequético sob a forma de um catecumenato para numerosos jovens e adultos que, tocados pela graça de Deus, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a necessidade de a Ele se entregar. Foi ou não foi isso que aconteceu conosco? Foi ou não foi isso que aconteceu conosco? Numerosos jovens e adultos que, tocados pela graça desse anúncio do Evangelho, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a necessidade, foi ou não foi? A necessidade de a Ele se entregar. Quando o Dom Antônio me mostrou essas palavras, ele acrescentou: Padre Jonas, porque os batizados não são evangelizados. Faça alguma coisa. Meus irmãos, eu digo francamente, claro, uma proporção ínfima entre a praia inteira e um grão de areia. Mas eu me senti como um anjo dizendo a Maria: é preciso fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Como você, Jonas, trabalha com os jovens, comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. Eu vi realmente
na minha vida inteira que com jovens é mais fácil. Não é mais fácil com os jovens. Se nós não fôssemos pegos, se vocês não fossem pegos como jovens, seria muito mais difícil. Eu sei que com os adultos é possível, mas eu me sentia totalmente pequeno. E disse para Dom Antônio, eu vou rezar, vou pensar e vou lhe trazer o esquema. E trouxe. E aquele esquema gerou o que nós chamamos de catecumenato, onde numerosos jovens, tendo descoberto o rosto de Cristo, experimentaram a necessidade de a Ele se entregar. E depois de 2 anos dessa experiência forte, eu vi que os jovens estavam prontos a se entregar a Cristo. Fiz o desafio. Quem queria deixar a sua casa, seus estudos, seus trabalhos, até seu namoro, e vir vivermos em comunidade para evangelizar os batizados. Muita gente levantou a mão, muita gente ficou em pé na hora que eu fiz o desafio, mas 12 seguiram. Naquela ocasião, eu fiz a proposta por apenas 1 ano. Quem quer dar 1 ano da sua vida a Deus? Mas alguém sentadinha lá na sua cadeira, sentiu no coração, se eu aceitar isso que o Padre Jonas está falando, não vai ser por 1 ano. Vai ser para a minha vida inteira. Ela disse, isso é muito sério. Eu tenho que pensar. Mas o que pensar naquele momento? Era preciso dizer um sim ou um não, se levantando ou ficando em pé. Eu justamente repeti para que os jovens entendessem bem. E naquele tempo, naquele tempinho que eu expliquei de novo, ela abriu o Evangelho. E caiu justamente naquele Evangelho que Jesus diz, se você vai construir uma casa, pensa, faz as contas para não começar e depois não conseguir terminar. Se você vai para uma guerra, senta, faz as contas para não ir para a guerra e depois perder a guerra. Diante desse trecho do Evangelho, ela sabendo que não seria apenas por 1 ano, mas seria por toda a vida, entre outros, ela se levantou e a Luzia, vem cá, querida. E a única daqueles 12 começaram comigo, Clara, não tenho nada contra eles, eles foram heróis porque vieram comigo, os 12 primeiros, mas era por 1 ano. Alguns ficaram 1 ano, outros ficaram 2, outros ficaram 4. Vem cá. Aqui ficou até hoje, porque era para a vida inteira. Porque era para a vida inteira. Meus irmãos, é a história de 2 que tiveram a graça de Maria, de ser pequeno, pobre, de ter aceitado, e por isso ter assumido, e por isso ter amado, porque eu, filho do Sérgio e da Josefa, pedreiro, era filho do Chiquinho Chagas e da Anita, lá no Mingu, pertinho do lugar do Padre Léo. Mas que depois que veio para a cidade, estudou, namorou, noivou, se casou, depois de 40 dias de casamento, porque o seu marido era piloto de classe da Força Aérea Brasileira, num acidente. Ele morreu, imagino que é isso, depois de 40 dias de casado. Ela sentiu realmente a sua pequenez, a sua insignificância, o seu nada. E Deus fez esses 2 se encontrarem num daqueles encontros de jovens. E quando a Luzia veio fazer a sua confissão, eu me lembro que ela chorou. Ela mais tinha que chorar do que confessar. Mas era o encontro dela com Deus, porque era o encontro dela com a sua pequenez.
E ela assumiu, e ela amou a sua pequenez, a sua pobreza. E por isso nasceu a Canção Nova. E hoje faz 30 anos que o Papa Paulo VI assinou esse documento que nos gerou. E hoje você vê o que é a Canção Nova. Que hoje tornou-se, com todo esse tamanho, não digo grande, tornou-se desse tamanho e tornou-se dessa importância. E eu preciso dizer a cada um da Canção Nova, o segredo, meus filhos, o segredo, minhas filhas, é continuar aquilo que deu abertura a Deus. É ser pequeno e pobre. É aceitar ser pequeno e pobre. E por isso assumir, e porque aceita e assume ser pequeno e pobre, amar a pobreza. Daí o Senhor pode fazer maravilhas, não é verdade? Se nós assumíssemos mais ainda a nossa pequenez e a nossa pobreza, se nós amássemos mais ainda a nossa pequenez e a nossa pobreza, o Senhor teria feito muito mais através de nós. Pena que nós tenhamos sido ainda muito orgulhosos, muito autossuficientes, e não conseguimos assumir totalmente a nossa pequenez, a nossa pobreza, e amar a nossa pequenez e a nossa pobreza. Mas assim mesmo Deus fez maravilhas, maravilhas. Foi o Senhor que pôs em nós os seus olhos, e Ele fez em nós maravilhas. E por isso a Canção Nova existe. Por isso a Canção Nova pode ser espelho para tanta gente. Por isso também o Padre Gilberto pôde, vendo a Canção Nova e a coragem que a Canção Nova teve, né? Acolher de Deus no coração dele pobre, humilde, e tudo aquilo que ele viveu, vocês sabem. Não cabe a mim aqui contar também o que o Padre Gilberto sofreu, como ele foi realmente humilhado por ter escolhido este caminho, mas porque ele realmente aceitou, assumiu e amou a sua pobreza e a sua pequenez. O Senhor pôs os olhos nele e fez maravilhas. Verdade, não é? E vai fazer muito mais maravilhas. E as nossas comunidades vão continuar sendo espelho para muitas outras comunidades, para esse Brasil e para esse mundo, mas não para que sejam grandes, com tantos padres, com tantos diáconos, com tanto futuro, não com uma Canção Nova, com tanto que tem feito pela evangelização, não, mas que saibam da sua origem e o porquê Deus pôs em nós os seus olhos e então pôde fazer em nós maravilhas, porque nós somos, e por sermos, aceitamos, assumimos e amamos ser pequenos e pobres. O que agrada a Deus, vocês comigo, em minha pequena alma, é que eu ame, minha pequena. Isso, cante você que eu não tenho mais voz. O que agrada a Deus. Que agrada a Deus, minha pequena alma, É que eu ame. Eu preciso amar também. minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega e tenho em sua misericórdia. Em sua misericórdia. É só em sua misericórdia. É por isso então que um padre faz 10 anos de padre. Vem cá.
ordenado no dia de hoje e outros ordenados em outros dias. Outro, o Padre Marcos, faz 2 anos que foi ordenado padre. O Padre Francisco, faz 1 ano que foi ordenado padre. Hoje, o Geraldinho, o diácono Geraldinho, lá na terra dele, no interiorzão do Tocantins, vai ser ordenado padre. A Márcia fez o seu compromisso de celibato há 10 anos atrás e tantas outras fizeram esse compromisso. É por isso. É por isso. É por isso que hoje também a TV Canção Nova faz 16 anos. O diácono Nelsinho faz 5 anos que foi ordenado diácono, porque para Deus nada é impossível. Mas para Deus poder fazer o impossível, Ele precisa encontrar, como encontrou em Maria, em João 23. Eu preciso dizer, encontrou em nós. Ainda bastante de orgulho, de soberba, de autossuficiência, mas encontrou assumir e amar, ser pequeno e pobre. O Senhor pode fazer maravilhas. O segredo está aí. O segredo em qualquer coisa na igreja, para Deus poder fazer maravilhas, é isso, a gente ser. E porque a gente aceitar ser pobre, ser pequeno. E porque a gente é e aceita, assume e ama. O quê? Minha pequenez e minha pobreza. Cantando, aplaudamos esse Deus que faz maravilhas, que faz o impossível, que faz o impossível naqueles que são pequenos. É que eu amo, é que eu amo, É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Diga para você, O que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu amo minha pequenez, minha pobreza, o que agrada a Deus, em minha pequena alma, é que eu amo minha pequenez, minha pobreza. Todos nós, é a esperança. é a esperança